Eu vou fazer uma pergunta que você provavelmente já fez, gritando para a televisão, de brincadeira. A diferença é que eu vou responder ela a sério. Devíamos ter pena de morte para jogadores de futebol? Antes de você fechar o vídeo achando isso um absurdo, me dá alguns minutos. Eu não vou apelar para a raiva de torcedor. Vou construir isso como uma tese, com três pilares independentes, vindos de tradições de pensamento completamente diferentes entre si, que, apesar de partirem de lugares distintos, chegam exatamente na mesma conclusão. Primeiro, o cálculo utilitarista da dor coletiva. Segundo, a quebra do contrato social. Terceiro, a função estrutural do futebol na estabilidade do país. Quarto, o fracasso comprovado de qualquer punição que não seja definitiva. Se você discordar no final, ótimo. Mas quero que discorde tendo refutado um argumento, não uma emoção. Antes dos três pilares, preciso destruir uma objeção que vai aparecer na sua cabeça. É só um jogo. Não é. O Brasil parou o país inteiro em 1950, no Maracanã. E o silêncio daquele estádio depois da derrota para o Uruguai é estudado até hoje como trauma coletivo nacional. O Maracanaço virou estudo de caso de luto compartilhado em escala de nação. Isso não acontece com nenhuma outra atividade de lazer do país. Em 2014, o 7-1 gerou tanta comoção que virou objeto de análise em jornais internacionais como fenômeno sociológico, não esportivo. O futebol no Brasil opera em um nível de impacto social que nenhuma outra atividade privada, comercial, de entretenimento alcança. E é por isso que ele não pode ser julgado com as regras frouxas que aplicamos a entretenimento comum. Jeremy Bentham propôs no fim do século XVIII o princípio da utilidade. A ação correta é a que maximiza o bem-estar agregado e minimiza o sofrimento agregado. John Stuart Mill refinou a ideia, mas manteve o núcleo, moralidade em essência, como equação de consequências. Isso não é filosofia de nicho. É a lógica que justifica lockdown em pandemia, restringindo liberdade de todos para reduzir mortes de alguns. É a lógica de imposto progressivo. É a lógica de praticamente toda a política de saúde pública que existe. Agora aplica isso, sem hipocrisia, ao que estamos discutindo. Existem estudos publicados associando eliminações em Copas do Mundo a picos mensuráveis de atendimento de emergência por infarto. Pesquisadores documentaram esse padrão depois de disputas de pênaltis da seleção inglesa, e um efeito parecido apareceu na Alemanha durante a Copa de 2006. Some a isso pesquisas associando grandes jogos a aumento de notificação de violência doméstica, como o estudo da Universidade de Lancaster sobre derrotas da seleção inglesa. Aqui está o ponto que a maioria evita responder. Nós já aceitamos sacrificar liberdade e até vida em nome do cálculo utilitarista. Convocação militar manda a gente para o risco de morte em nome de soberania nacional. Racionamento em crise sanitária nega recurso médico a um paciente para salvar dois. Se você aceita esses sacrifícios em nome da aritmética do bem-estar coletivo, a única forma de recusar essa mesma lógica aqui é admitir que, no fundo, você não acha que o sofrimento de dezenas de milhões de pessoas é sofrimento de verdade, só porque a causa dele é entretenimento. A inconsistência não está no meu argumento, está na exceção que você aplica sem perceber. Jean-Jacques Rousseau descreveu a sociedade como um contrato tácito. O indivíduo cede parte da liberdade natural em troca de proteção e ordem coletiva. Ninguém assina fisicamente esse contrato, mas todo mundo cumpre. Historicamente, todo sistema que concedeu poder quase absoluto a um indivíduo, monarcas, por exemplo, fez isso sob uma condição implícita. Em troca da autoridade, o soberano garantiria prosperidade e proteção ao povo. Quando essa contrapartida falhava de forma grosseira, a legitimidade do próprio poder desmoronava. O atleta de elite contemporâneo ocupa uma posição estruturalmente quase idêntica. Isenção do trabalho comum, remuneração que ultrapassa o PIB de países pequenos, reverência pública que nenhuma outra profissão recebe. Em troca, uma única cláusula implícita: entrega correspondente ao privilégio. E aqui vale um paralelo do próprio direito brasileiro, não só de filosofia abstrata.
O crime de responsabilidade, previsto para agentes públicos em posição de confiança que falham no dever fundamental do cargo, existe porque entendemos que certos cargos carregam obrigação de desempenho tão alta que negligência grave não pode ser tratada como erro comum. É quebra de pacto de confiança pública. O atleta de seleção ocupa, na prática simbólica, posição de representação equivalente. Ele veste o escudo de uma nação inteira. Se aceitamos que autoridades públicas respondem de forma diferenciada por falha grave num cargo de confiança coletiva, aplicar a mesma lógica ao símbolo mais visível de representação nacional que existe não é exagero. É consistência. Michel Foucault descreveu como o poder moderno não opera só pela força, opera pela gestão silenciosa da vida cotidiana das massas, do tempo delas, das emoções delas. É o mesmo mecanismo por trás do conceito clássico de pão e circo. Manter uma população politicamente dócil através de entretenimento coletivo, mesmo em condições materiais adversas. Poucos lugares ilustram isso com tanta clareza quanto o Brasil. O calendário nacional se reorganiza inteiro em torno de jogos de Copa, aula cancelada, expediente ajustado, comércio muda de horário. Isso não acontece com nenhuma outra atividade privada do país. Quando essa estrutura de pacificação social colapsa por negligência evitável, a válvula de escape que mantinha a atenção sob controle desaparece. Eliminações brasileiras já vieram acompanhadas de depredação de patrimônio, ataques a jogadores e clubes, picos de tensão social documentados nos dias seguintes. Um indivíduo cuja função é sustentar esse mecanismo e que o compromete por descuido não está só jogando mal. Está comprometendo um instrumento do qual a própria coesão social de um país continental depende. A objeção mais previsível a essa altura é: tudo bem, aceito que existe dano grave. Mas por que não multa pesada, suspensão, banimento, em vez do extremo? Todo sistema de pena parte de um pressuposto elementar. A punição só cumpre função dissuasória se representar custo real e não administrável para quem a recebe. Se o custo pode ser absorvido, transferido ou monetizado, a punição deixa de dissuadir e vira só mais uma variável no cálculo de risco do agente. Hoje, a punição máxima aplicável ao fracasso esportivo grave é a rescisão contratual. Na prática, o jogador recebe multa milionária e segue carreira, muitas vezes em condição financeira superior, em outro clube ou outro país. O sistema atual transforma o pior resultado possível de uma carreira em ponto de partida de uma negociação mais vantajosa. Isso não é ausência de punição, é o oposto de punição. Para que qualquer punição tivesse efeito dissuasório real, nesse nível de patrimônio e mobilidade internacional, ela precisaria recair sobre algo que o indivíduo não pode negociar, transferir para outro contrato ou compensar financeiramente. Dentro dessa lógica estritamente punitiva, e só dentro dela, existe apenas uma variável que atende a esse critério: 4 tradições de pensamento. 4 pontos de partida completamente diferentes, sem dependência lógica entre si. Ética consequencialista, teoria contratualista, sociologia do poder, teoria da pena. E as 4 convergem exatamente no mesmo lugar. Isso não é coincidência retórica. É o que acontece quando um raciocínio é levado até o fim, sem deixar o desconforto interromper a lógica no meio do caminho. Alguém vai dizer que isso é radical demais, que eu fui longe demais numa comparação, extremista demais numa conclusão. Mas repara que em nenhum momento eu usei um argumento emocional. Não te pedi para lembrar de uma decepção pessoal, não apelei para ódio de torcedor. Usei 4 estruturas de pensamento que sustentam parte considerável do direito, da política pública e da filosofia moral que a sociedade já aceita, em outros contextos, todos os dias, sem questionar. Se a conclusão te incomoda, o problema não está na lógica. Está em onde exatamente você decidiu que a mesma lógica deveria parar de valer. E essa linha, goste ou não, foi você quem desenhou, não eu.